Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, para aprender a Tua Palavra, Senhor. Ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos aprender bem, para que possamos assim, Senhor, estar preparados para testificar do Teu nome, da Tua graça, do Teu amor. Abençoa todos que estão participando, abençoa o pastor, muito obrigada por ele se dispor a fazer esse estudo conosco, obrigada pela nossa participação, fica conosco e obrigada por todas as bênçãos que tem derramado em nossas vidas. Por Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Esther. Nós estamos estudando o livro de Romanos. Romanos é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e é um dos principais livros do Novo Testamento. Então, eu coloquei ali no ladinho, no chat, que vocês poderiam já ir abrindo a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 2, no versículo 25. Isso já vai adiantando um pouquinho. Nós estávamos estudando até então o texto meio que literal, assim, versículo por versículo. Vitor, não sei se você hoje vai gravar ou se você já está gravando, mas não está aparecendo aqui. Talvez você está gravando naquele outro programa igual da semana passada, é isso? Legal, então. O Victor é o nosso administrador da sala e ele é também aquele que faz as imagens de divulgação, as propagandazinhas. Aliás, ele faz muito bonito, muito bem feito. Obrigado, Victor, e ao mesmo tempo, parabéns. A partir de hoje, eu vou começar, para acelerar um pouco a epístola de Romanos, trabalhar algumas temáticas principais que aparecem dentro do livro de Romanos. Vocês devem ter lido lá hoje que, na figurinha que o Victor fez a divulgação, que o tema seria a justificação pela fé, ou por graça e fé. E para que a gente compreenda isso melhor, nós vamos hoje trabalhar um pouco do cenário para a gente entender melhor o contexto do livro de Romanos e por que essa discussão da justificação por graça e fé. Nós estamos na Semana da Reforma, esse é um assunto que volta muito, né, na Igreja Luterana, porque é a nossa doutrina base, é a salvação, a justificação por graça e por meio da fé. Mas tenho a impressão que, de repente, se a gente perguntar para muitos luteranos o que ele entende por doutrina da justificação por graça e fé, talvez muitos não saibam explicar, ou muitos não compreendam isso tão corretamente. Uma prova disso é que quando a gente escuta as pessoas falar de salvação, muitos falam da salvação como algo que a gente merece ou não merece. Por exemplo, algumas pessoas justificam assim: eu acho que eu vou para o céu. Já começa com uma dúvida, né? Eu acho que eu vou para o céu, porque eu tento ser uma boa pessoa, eu tento ser honesto, eu tento ajudar os outros, e assim por diante. Bom, isso nem de perto é doutrina de justificação por graça e fé. Isso é uma doutrina completamente contrária àquilo que a Bíblia nos ensina. Isso seria aquilo que a gente chama por salvação por obras da lei. E é por isso que eu gostaria de hoje retomar 2 versículos lá do capítulo 2, a partir do versículo 23. Então, quando eu indicar um texto para ler, hoje eu vou indicar vários textos, você que encontrar, já sai lendo o texto, tá? Tu não precisa dizer assim, eu posso ler, porque isso vai atrasando, ou eu vou ler. Quem encontrar, abre o microfone e vai lendo. Então, agora, vamos iniciar a leitura em Romanos 2, 23 e 24. Quem tiver aí, pode abrir o seu microfone e fazer a leitura desses 2 versículos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Obrigado. Semana passada a gente terminou por ali, onde Paulo estava debatendo contra os judeus que eles se gabavam na lei, mas desonravam a Deus pela transgressão da própria lei. Ou seja, era um hábito pelo hábito, né? Era apenas um costume. E aí ele vai dizer, então, vai fazer uma acusação contra eles. Vai dizer, olha, vocês que carregam a Bíblia debaixo, a gente diria assim, né, hoje, nos nossos dias, vocês que carregam a Bíblia debaixo do braço, mas vivem fazendo totalmente o contrário, estão dando um mau testemunho para aqueles que são gentios ou para aqueles que não são ainda cristãos. Porque, claro, né, se eu digo que sou cristão, mas eu
pratico completamente o contrário. Esse era o ponto dos judeus. Os judeus, eles haviam transformado o culto como uma coisa vazia, uma coisa apenas de tradição. Eu gostaria também de fazer uma explicação, porque às vezes eu acho que nem todo mundo compreende a diferença de judaísmo e cristianismo. O que é que veio primeiro na sua cabeça? Na sua cabeça veio primeiro o judaísmo ou veio primeiro o cristianismo? Será que as duas coisas são a mesma coisa? Quem já participa do grupo de estudo bíblico há mais tempo, já teve a oportunidade de fazer essa construção de resposta. Então, vou explicar. Na realidade, o que é o judaísmo e o que é o cristianismo? O cristianismo, ao contrário do que pensa muita gente, ele não passou a existir apenas a partir do nascimento de Cristo Jesus. Cristianismo é o povo de Deus já desde a promessa do Gênesis 3,15. Claro que lá eram chamados por outro nome, eram chamados de povo de Israel, nação de Judá, israelitas, judeus, como você queira chamar. Todos esses eram sinônimos no Antigo Testamento. A partir do Novo Testamento, com a vinda de Cristo, eles continuam sendo Israel. Só que agora eles trocam o nome. Por agora passarem a ser seguidores de Cristo, que vem o Cristo encarnado, agora então ganham o nome de cristãos. Lá em Antioquia, em Atos, eles são chamados pela primeira vez de cristãos. E quem são quem é o judaísmo, então? O judaísmo foram aqueles que também eram cristãos, israelitas, digamos assim, ou judeus, lá no tempo do Antigo Testamento, mas quando Jesus veio, e quando Jesus, então, vem para o mundo, eles não aceitam Jesus como Messias. Então, eles rejeitam a Cristo. E aí há uma divisão. Esses que rejeitam a Cristo, então, vão ser aquilo que nós vamos chamar de judaísmo. Então, ambos têm uma origem na mesma linha, na mesma raiz. Mas vai chegar um ponto em que o divisor de águas é a rejeição de Cristo. Então, aqueles que rejeitam vão para uma outra estrada e passam a ser chamados de judaísmo. E a grande discussão no livro de Romanos, aí se formou uma seita chamada judaizantes. Judaizantes eram aqueles partidos, os partidos dos judeus, que achavam que para alguém que se convertesse e se tornar do povo de Deus, precisava também cumprir todas as leis exteriores, tá? Do ponto de vista exterior. E agora, então, eu disse para vocês que os 3 primeiros capítulos de Romanos são capítulos de dura lei, onde o apóstolo Paulo, ele prega exortação, prega correção, prega juízo contra aquele povo. Por quê? Porque eles confiavam muito mais nas suas próprias leis do que na graça de Deus. Então, eles achavam assim que aquilo que muita gente acha, que basta eu ir lá na igreja, sentar no banco e ir para casa que eu estou cumprindo a minha obrigação, está tudo certo. Na realidade, o Paulo vai dizer, vocês com isso envergonham o evangelho de Cristo. Vocês se tornam pedra de tropeço para os gentios, com tal comportamento, porque vocês apontam o dedo para aquele que não cumpre a lei, mas vocês acham que simplesmente o ato de cumprir a lei do ponto de vista exterior, nós poderíamos dizer assim, ir lá de vez em quando e sentar uma meia hora no banco da igreja, isso me torna cristão? Ou isso torna você um judeu, então levando para o contexto do apóstolo Paulo? E agora então no versículo 25, capítulo 2, no versículo 25 em diante, Paulo vai fazer uma descrição de quem é o verdadeiro israelita. E para você nunca ter dúvida, você pode pôr a caneta ou a lápis ali na tua Bíblia em cima da palavra israelita, cristão. Aí a gente tem que aprender a simplificar os termos da Bíblia, porque senão eles sempre ficam sem sentido quando a gente lê ou difíceis de compreender. Então, israelita aqui significa cristão. Tá? Então, é como se o título ali do versículo 25 fosse o verdadeiro cristão. E agora eu gostaria, então, que alguém lesse do versículo 25 até o 29. Alguém poderia? A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei,
não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei, e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é, apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o interiormente, e circuncisão é o do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Muito obrigado. Compreender um pouco melhor esse pedaço, esse texto que foi lido agora pelo Lucas, ele vai nos ajudar a entender muito a respeito da salvação por graça e fé. Essa é uma outra palavra. Quando a Epístola de Romanos coloca a palavra justificação, você também pode trocá-la por salvação, que você vai compreender melhor. Então, aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, você que acha que só porque foi circuncidado, isso faz de você um israelita, ou isso faz de você um cristão, então fique você sabendo que só esse hábito não torna você um cristão. É a mesma coisa que se a gente dissesse assim: você acha que só porque você foi batizado um dia, mas hoje você vive, sabe-se lá de que jeito, ou em que mundo você vive, isso torna de você um cristão para sempre? Óbvio que não. Isso não significa negar que o batismo tem o poder de criar a fé. Isso é uma outra história. O batismo tem o poder, sim. Agora, não é o fato de uma pessoa um dia ter batizado, se ela vive de qualquer jeito, afastado dos caminhos e do temor de Deus, que vai fazer dela um verdadeiro cristão. É claro que não. Mas eu queria hoje fazer uma compreensão com vocês um pouco melhor a respeito desta palavra que aparece aí, que é a palavra circuncisão. A gente sempre escuta a palavra circuncisão, né? A Bíblia, já desde o Antigo Testamento. O que vocês sabem a respeito da circuncisão na Bíblia? Alguém quer dar um palpite aí, ou então compartilhar o seu conhecimento? O que vocês sabem? Qualquer informação que você saiba a respeito da circuncisão, só para eu ter uma ideia se vocês compreendem ou não. Pelo silêncio, ninguém compreende nada, né? Tá todo mundo com medo de falar, eu acho. Com medo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Com medo. Saber, a gente sabe. Tá com medo, né? Tá com medo de falar. Eu vou falar. Posso falar? Pode falar. A circuncisão é uma aliança que Deus fez acho que com Abraão, né, na época de Abraão, e a partir que aquilo seria uma aliança feita para abençoar todas as famílias, mas que tinha que cumprir esse rito aí, era obrigatório. Ok. E 8 dias, né, e só nos bebês masculinos. Joia. Obrigado. Mais alguém sabe mais alguma coisa sobre a circuncisão? Tudo que o seu Hart falou é verdadeiro, está na Bíblia. Então tá. Não. Tem a parte da limpeza também das doenças, né, que era justamente por... Não que seria um povo porco, mas eles tinham menos higiene, então o fato de fazer a circuncisão ajudava em ter menos doenças e menos infecção, e aí por diante. Ok, verdade, isso também. Então, eu queria hoje fazer um pouco com vocês essa compreensão do ato da circuncisão e da incircuncisão. Isso é importante para a gente entender a grande discussão no Novo Testamento, especialmente quando Paulo vai travar o debate com os judaizantes, que defendiam que, por exemplo, um convertido precisava fazer a circuncisão. Daqui a pouco eu vou dizer em palavras inteiras o que significa circuncisão, caso alguém tenha dúvida. Bom, para um judeu, né, um israelita daquele tempo que ouvisse uma passagem dessas, do versículo 25 a 29, essa passagem deve ter caído como uma experiência extremamente frustrante para aqueles judeus. Porque o judeu, naquele tempo, ele estava seguro de viver em uma relação especial com Deus, e eles tinham certeza de que Deus o considerava com um favor especial por uma única razão, porque eles pertenciam a uma descendência nacional, uma descendência de sangue de Abraão,
e porque levavam o sinal da circuncisão no seu corpo. Então, por esta razão, os judeus achavam que eles estavam seguros. Bastava ter o sangue de Abraão e bastava ter a circuncisão no corpo para se considerarem especiais para Deus. Mas quando a gente lê ali os versículos 25 a 29, nós percebemos que Paulo introduz uma ideia a qual ele vai voltar várias vezes. Ele vai dizer que ser judeu não é de modo algum um assunto que se limita à questão racial, ou à questão de origem, de sangue, por exemplo. Ser judeu também, Paulo vai dizer, não tem a ver com a circuncisão. Não é ser circuncidado que torna alguém um judeu. E quando você agora está ouvindo judeu, você precisa pensar nesse judeu como um sinônimo de cristão, ok? Ou de israelita. Ser judeu é uma questão de conduta, é uma questão de fé. Paulo vai argumentar com relação a esse ponto. E sendo assim, então, há muitos chamados judeus que são descendentes puros de Abraão, que têm o sangue de Abraão, que levam a marca da circuncisão no seu corpo, mas que não são absolutamente judeus. Esse é o ponto da discussão do apóstolo Paulo. Inclusive, esse foi o ponto do Concílio de Jerusalém, que é narrado lá em Atos, quando Paulo e Pedro vão entrar numa discussão, porque Pedro vai defender que para alguém ser um cristão era obrigatório fazer a circuncisão. Pedro vai defender isso. E Paulo vai dizer, obviamente, que não. Vai dizer, não são as obras da lei que tornam alguém cristão. Então, por outro lado, há muitos gentios que jamais ouviram falar de Abraão, que nunca imaginaram ser circuncidados na vida e que são judeus no verdadeiro sentido do termo. Ou seja, são israelitas, são cristãos. Você que crê em Cristo Jesus como teu Salvador, que não foi circuncidado, você é o novo Israel. Nós somos o novo Israel em Cristo Jesus. Antes de continuar sobre a circuncisão, gostaria de ler com vocês 3 versículos da Bíblia. 1 Coríntios 7, 19, e alguém acha Gálatas 5, 6. 1 Coríntios 7, 19, Gálatas 5, 6. Quem achou Coríntios 7, 19, pode ler. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Olha que clareza Paulo tem nesse versículo. Vai dizer, o ato pelo ato não é nada. Mas o que vale é guardar os preceitos do Senhor. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Em Cristo nenhum nem outro tem valor. É a mesma questão da guarda do sábado. O sábado é uma obrigatoriedade. Muita gente transforma o sábado numa lei. E aí não se dá conta que condiciona o sacrifício de Cristo a uma obra que é guardar o sábado. Então, consequentemente, está se anulando toda a obra de Cristo. Quando alguém diz assim, para que alguém seja salvo, ele é obrigado a ser circuncidado para que ele se torne cristão, ele também está fazendo uma obra da lei que anula a obra sacrificial de Cristo Jesus. Gálatas 6, versículo 15. Você está ali ainda, Márcia? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O ser nova criatura. Observem isso. Ser nova criatura tem a ver com uma vida de conversão, uma vida transformada por Deus Espírito Santo. Essa é aquela mesma questão que vai levar no Antigo Testamento o profeta Isaías, se não me engano, a dizer que Deus estava com nojo do seu povo. Lembram-se disso? Eu gosto muito de citar essa passagem. Quando Isaías diz, misericórdia eu quero e não holocaustos. Porque o povo cumpria exteriormente todas as formalidades. E por isso que às vezes vocês escutam eu falar no culto, e até nas orações, na oração
geral da igreja, quando eu digo assim, Senhor, nos livra de sermos cumpridores de protocolos. Protocolos são bons, porque eles facilitam a vida. Estatutos são bons, regulamentos são bons, mas devem ser usados em casos extremos na igreja. Quando a gente passa a se rotular através de protocolos, ou através de estatutos, se guiar, a gente deixa de ser alguém que vive a nossa fé para ser um cumpridor de formalidades. Então, eu acho muito complicado, do ponto de vista cristão, quando alguém se contenta em cumprir tradicionalismos. Então, há uma diferença do tradicionalismo e da tradição. A gente guardar, valorizar a fé é uma coisa. Agora, a gente transformar as coisas em lei é diferente. Acho que já contei uma dezena de vezes aquela historinha que ilustra isso, mas talvez alguém não ouviu, conto ela de novo. Quando a gente começa a ficar velho, a gente gosta de repetir as histórias, né? Então, isso já é um sinal de que a gente já está se encaminhando para a aposentadoria e logo depois para a vida eterna. Isso não é nada ruim nem pessimista, isso é bom. O céu é nossa herança, diz Lutero. Mas a historinha é a seguinte, aquela da menina que pergunta para a mãe, ô mamãe, por que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe para assar? E ela diz, não sei, aprendi com a sua avó. Vai perguntar para ela, e a avó disse, eu aprendi com a Bisa, pergunta para a Bisa. E aí ela foi perguntar, e por fim, a Bisa disse assim, a Bisa sempre cortava, porque a Bisa tinha uma forma muito pequena, então o peixe não cabia inteiro, a Bisa cortava a cabeça e o rabo, aí cabia o peixe lá dentro. Mas aquilo tinha sido transformado em lei na família. Isso é tradicionalismo. Quando a gente passa a fazer as coisas na igreja, só porque os outros também sempre fizeram assim, daquele jeito. E daí nunca se muda. E nunca se dá um progresso, nunca se dá um passo à frente. Porque a gente fica cuidando muito mais do tradicionalismo do que da eficácia da palavra de Deus no nosso meio. Então, esse era o contexto também para a gente entender esses judaizantes. Judaizantes era exatamente o povo que continuou cortando a cabeça e o rabo do peixe sem entender por quê. E transformou aquilo numa lei, sem compreender que num determinado momento aquela lei foi extinta. Esse é o mesmo ponto daquele que não entende que hoje nós não temos a obrigatoriedade de guardar a lei do sábado, por exemplo. Então, são questões que a gente precisa pensar e precisa refletir à luz da Escritura Sagrada. A palavra vai dizer no livro do Evangelho de João, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Bom, a circuncisão entre os israelitas do mundo antigo, ela não é... A circuncisão, para dizer a verdade, ela não era uma coisa só do povo de Israel, do povo cristão. O seu Hart, vi que ele lembrou muito bem que Deus colocou esse sinal como aliança pela primeira vez com Abraão. Mas entre os outros povos também era praticada a circuncisão. Mas era praticada de um modo um pouco diferente. A pele do prepúcio não era cortada completamente, eram feitos alguns cortes apenas. É como se a gente imaginasse assim, picotes, né? E também tinha outros significados. Também não eram feitos nas crianças. A circuncisão entre os não cristãos do mundo antigo, ela marcava 3 coisas, principalmente. O rito de puberdade, né, quando a criança passava da idade infantil para a adolescência, então, era feita a circuncisão para marcar essa transição de fase na vida. Ou então era o rito de casamento, né, feito um tempo antes que alguém fosse casar, ela simbolizava, era uma marca para o casamento. E também, como também observou Lucas, uma questão de higiene no mundo antigo. Mas na Bíblia, ela vai ter um significado diferente desses. Na Bíblia, a circuncisão, que na realidade nada mais é do que aquilo que hoje se chama de operação da fimose, que é quando se puxa a pele, a glândula do pênis e corta fora, né, aquela pele, não é cortar o pênis em si, como alguns imaginam, né, mas é a pele do pênis, né, aquela pele que reveste, que cobre. Isto é a circuncisão, da qual o apóstolo Paulo está falando e cujo sinal Deus fez aliança com Abraão. Então, isso era um rito exterior, era um sinal na carne. Esse sinal deveria ser posto
em todos aqueles que fossem descendentes masculinos de Abraão. E esse sinal tinha como objetivo ficar como um memorial da aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo. Quero chamar a atenção para um fato. Aliança é sempre algo que Deus faz. É Deus quem estabelece as condições da aliança. A gente às vezes vê algumas religiosidades esquisitas dos nossos dias, onde o homem estabelece tipos de aliança que ele faz com Deus, pactos que o homem propõe para Deus, né, e aí ele passa a fazer uns acordos com Deus. Biblicamente, isso não existe. Biblicamente, a aliança é sempre algo que parte de Deus. E as condições da aliança, elas nunca são estabelecidas pelo homem, sempre por Deus. E a primeira aliança que Deus já havia feito com Abraão é aquela que está registrada em Gênesis 15. Vamos abrir lá, Gênesis 15, 18 a 21. Então, bora lá. Quem encontrar, lê. Gênesis 15, 18 a 21. Vocês sabem de cabeça essa aliança. Eu, pelo menos, quando eu fiz doutrina, tive que decorar essa aliança. Mas isso já foi em 1945, na época da Segunda Guerra. Gênesis 15, versículo 18 a 21. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Alguém? Um dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E eu, e o Queneu, o Quenizeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Perizeu, os Refaíns, os Amorreus, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Ok, obrigado. Aqui está, então, quando Deus faz aliança com Abraão, né? Primeiro Deus chama Abraão, diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei essa nação, e de ti virá o descendente. Então, aqui tem o cumprimento dessa aliança que Deus fez com Abraão. Você será uma grande descendência, eu vou te dar uma terra. E ali, aqueles nomes esquisitos são os nomes dos povos que habitavam a terra prometida, que o povo foi aos poucos vencendo com a ajuda de Deus. Agora, em Gênesis 17, nós vamos ver Deus repetir a sua aliança, e ele coloca agora como sinal dessa aliança a circuncisão. E essa circuncisão, então, seria um sinal perpétuo entre o povo do Antigo Testamento. Gênesis 17, 1 a 14, é um texto um pouquinho mais longo, mas eu acho importante e interessante a gente ler. Alguém pode ler? Gênesis 17, 1 até 14. Vai lá. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e sua descendência no decurso das suas gerações. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos os sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos os sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados.
Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Muito obrigado. Então, aqui está, quando Deus ele coloca a circuncisão como um símbolo de aliança com Abraão, estendido para toda a geração do povo de Israel. Bom, notem, no Novo Testamento, às vezes é usado a palavra circuncidar para falar sobre um israelita, e outras vezes significa também circuncisão espiritual. Então, nem sempre a palavra circuncisão no Novo Testamento, ela se refere a um judeu. Às vezes ela quer definir uma circunstância espiritual. Ou seja, é o caso ali de Romanos 2:29, quando ele vai falar de uma nova natureza. Ele vai falar daqueles que estão livres das paixões da carne, da obediência a Deus, do temor a Deus. Então, por isso ele vai falar, às vezes, algumas expressões, a circuncisão do coração. Isto tem a ver com a nossa vida espiritual. Então, o que é ser circuncidado espiritualmente? Não é uma palavra literal que tem a ver com a circuncisão, com a cirurgia da fimose, mas ela tem a ver com guardar a palavra de Deus no coração, viver essa nova vida que me é trazida por meio do Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha para a circuncisão, a gente precisa pensar mais do que um rito. E olhando para a Bíblia, ela também representava a falta de mérito próprio por parte do homem. Então, esse era também um dos objetivos da circuncisão. Sempre que o ser humano, que o homem olhasse para aquele sinal, aquela aliança que ficaria no seu corpo para sempre, ele deveria se lembrar que a salvação era um mérito não dele, mas algo ganhado. Então, isso também é um sinal de uma nova relação com Deus, né? Assim como o batismo me coloca numa vida nova, ou a fé me leva para uma vida de comunhão com Deus, e ser cristão é uma vida cheia de privilégios, mas também de responsabilidades, assim também a circuncisão, ela lembrava a todos aqueles que eram circuncidados de que eles agora estavam numa relação nova com Deus. Por isso, significava um compromisso com Deus. A gente pode ler isso lá em Jeremias 4, versículo 4, e Josué 5:9. Então, vamos ler essas duas passagens. Jeremias 4:4, Josué 5:9. Bora lá. Isaías, Jeremias. Jeremias 4:4. Alguém tem aí? Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem o possa apagar. Aqui fala, obrigado Esther, aqui fala em circuncidar o vosso coração. O contexto do livro de Jeremias é um contexto de muito pecado, de muito afastamento de Deus. E quando o profeta clama, então, circuncidai o vosso coração, ele está chamando para uma vida nova. Vamos olhar lá em Josué capítulo 5, versículo 9. Lá também tem um outro exemplo. E o Senhor disse a Josué: hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravizados no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal. E este nome continua até hoje. Obrigado, Samuel,
aqui Deus está dizendo para o povo de Israel, eu tirei de vocês a vergonha, e por isso chamou o lugar de Gilgal. A palavra Gilgal, ela tem como significado retirar. E aí a gente olha no versículo 8, o versículo anterior a esse, quando vai dizer assim, tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no lugar do arraial até que sararam. Isso, o livro de Josué narra a entrada do povo na terra prometida. Então, o que acontece com esse povo? Antes de entrar na terra prometida, todos são circuncidados e ficam de molho por um tempo. E aí Deus vai dizer por ali, olha, eu tirei de vocês a vergonha. Eu removi de vocês a vergonha do passado que foram escravos no Egito. A circuncisão, ela também separava os israelitas dos seus vizinhos pagãos. Lá em Jeremias 9, 23 a 26, a gente não vai ler agora, mas lá fala um pouco isso, né? Era um sinal que separava. Se você observar, a fé, o cristão, a fé também o separa do mundo. Não no sentido de que nós não convivemos com as pessoas do mundo, mas significa que nos separa na conduta, nos separa nas nossas escolhas, nos separa no nosso modo de vida, e assim também. A circuncisão trazia o povo para uma vida nova. Ela simbolizava o afastamento da vontade egoísta da carne. E por isso ela era usada metaforicamente também para falar de alguém que havia renunciado às práticas pagãs e que agora era inteiramente devotado a Deus. E aí uma coisa interessante que fala sobre a circuncisão, lá em Gênesis 17, é que a criança era circuncidada com 8 dias de vida. Veja, isto é algo, no mínimo, curioso. O povo de Israel foi a única nação que circuncidou crianças. Todas as outras nações, que também praticavam circuncisões, embora um pouco diferentes, elas praticavam da puberdade para cima. E a lei do Antigo Testamento diz com 8 dias de idade. Inclusive, Jesus foi circuncidado com 8 dias de idade. Foi levado ao templo. Isso significa que a palavra de Deus, ela aponta para a inclusão das crianças na aliança do povo de Deus. E ela antecipa, de certa forma, o batismo, que é o sinal da nova aliança. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 8 a 15. Colossenses, capítulo 2, 8 a 15. Quem achar, pode ler. Esse texto é bem importante, prestem bem atenção. Colossenses 2, 8 a 15. Isso. Né, pastor? A advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Cuidado que ninguém vos tenha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o entendimento do mundo, e não segundo o Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, do qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Muito obrigado, Joelma. Esse texto tem coisas bem interessantes aqui. A primeira delas que eu quero chamar a atenção, lá no versículo 11, ele diz assim que em Cristo nós fomos circuncidados não por intermédio de mãos.
Ou seja, está falando aqui de uma circuncisão literal. Mas no despojamento do corpo, que é a circuncisão de Cristo. E aí no versículo 12, ele vai ligar essa circuncisão de Cristo com o nosso batismo, onde nós somos ressuscitados dos mortos. E isso vai estar lá em Romanos também, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim, no batismo é como se a gente tivesse sido morto com Cristo, sepultado com ele, ressuscitado para uma vida nova. Então, olha que coisa bem interessante isso aqui, né? Ele vai ligar a circuncisão com o batismo. E aí quero novamente chamar a atenção. Com que idade a criança era circuncidada? Com 8 dias. Com 8 dias ela era circuncidada. Por que nós não circuncidamos mais as crianças? Porque no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, Cristo estabelece uma nova aliança. Essa nova aliança passa a ser o batismo. E aí, historicamente, com o decorrer dos séculos, vem alguns e questionam o batismo das crianças. E passam a dizer, não, vamos batizar apenas depois de uma certa idade, quando há uma compreensão. Você acha mesmo que fé é algo que a sua razão produz? Você crê mesmo que fé é algo que você escolhe produzir e criar em você? Ou você crê naquilo que a Bíblia diz que fé é um ato milagroso de Deus? Ora, se fé é um dom de Deus, e a Escritura fala que é, em Efésios capítulo 2, 8 e 9, se ela é um dom milagroso de Deus, se ela é o dom do Espírito, então ela não requer compreensão. Quando alguém milagrosamente é curado, ele foi curado porque ele compreendeu a cura? Ou aquilo foi um milagre? Foi a compreensão que causou a cura dele? Ou foi o poder de quem operou o milagre nele? É isso que muita gente não compreende com relação ao batismo. Porque muita gente transforma o batismo como uma obra, a fé como uma obra humana. Mas a fé nunca foi e nunca será biblicamente uma obra humana. Ela é uma promessa de Deus. E o batismo só tem valor porque Deus ligou nele uma promessa. A mesma coisa a circuncisão. Qual era o valor da circuncisão? Hoje os hospitais continuam fazendo a operação da fimose. Mas todo mundo que vai lá no hospital e faz a operação da fimose, ele é tornado automaticamente um cristão? É claro que não. Não é o ato em si. Mas é o fato de que naquela aliança, naquele tempo do Antigo Testamento, Deus havia ligado a esse ato uma promessa. O batismo, se ele não tivesse uma promessa de Deus ligada nele, ou a ele também seria apenas um banhozinho. Mas ele é um poder, é um ato poderoso, porque Deus ligou nele uma promessa. Ele passa a ser o sinal da nova aliança. Então, é interessante notar que esta aliança, lá em Gênesis, no capítulo 17, quando foi estabelecido, ela estava aberta também para os gentios, para os outros povos. Deus não faz aliança exclusiva com Abraão, assim como os judeus pensavam, nós somos o povo exclusivo de Deus. Exclusivo no sentido de ser luz para os gentios. Mas muitos só entendiam a parte da exclusividade. Não entendiam que o fato deles terem sido escolhidos era para que iluminassem a luz de Cristo para os outros povos. Tanto que Deus vai falar lá em Gênesis 17 para Abraão, olha, você circuncida os da tua casa, e se tiver estrangeiros, você circuncida também. E aquele que rejeitar, então que ele seja mandado embora. Isso mostra uma coisa importante também. Há muitos cristãos que rejeitam o batismo. Eu mesmo já aconselhei pessoas assim. Pessoas que disseram, não, mas eu já sou adulto, eu já creio em Cristo, eu sei que Jesus é meu Salvador, mas eu tenho vergonha agora, depois de adulto, de ser batizado, porque eu nunca fui batizado. Eu não estou falando do rebatismo. Isso não existe, isso é uma invenção. Tá? Isso não é base bíblica. Se você crê no rebatismo, fique você sabendo que você está pecando contra Deus e Espírito Santo. Eu não gosto nunca de falar as coisas pela metade, eu gosto de falar as coisas sérias.
Então, daqui a pouco tu não vai entender, então eu vou dizer, se você se rebatizar, isso é um pecado. Mas também não fique carregando esse pecado até morrer. O remédio para o pecado é confessar o pecado e pedir o perdão para Deus. Batismo, diz Efésios, existe um só. Um só batismo, uma só palavra, um só Cristo. Porque quem faz o batismo ser batismo e ter valor é o próprio Deus. Por isso ele é um só. Quando você se rebatiza, é como se você dissesse, olha, talvez Deus não fez bem feito na primeira vez. Então, para garantir, vou fazer a segunda, eu vou fazer a terceira, ou então é como se você imaginasse que a placa da igreja para a qual você se converteu agora, ela vai ser mais forte, como diz o saber popular, do que aquela outra. Então, a circuncisão era a mesma coisa. Ela tinha esse valor de tornar alguém povo de Deus, mas esse povo era chamado para uma vida de comunhão. O batismo também nos coloca nessa relação. A partir do momento que somos batizados, nos tornamos filhos de Deus, também somos chamados para uma nova vida. Deus nos torna novas criaturas para que a gente viva uma nova vida. Então, qual é a argumentação de Paulo? A partir de Cristo, a circuncisão vai cessar. E aí Paulo vai argumentar contra os judaizantes, dizendo, olha, exigir a circuncisão é anular a graça de Deus. É como se você dissesse assim, a salvação é por causa da graça de Deus, por meio da fé em Jesus. Mas eu preciso fazer isso, aquilo para justificar a minha salvação. Ao falar esse mas, essa conjunção adversativa vai anular aquilo que você falou antes, que pela graça somos salvos por meio de Cristo Jesus. Então, o próprio Abraão, ele foi circuncidado com 99 anos de idade, não sei se vocês sabiam disso, né? Por quê? Porque ele quis cumprir o sinal da aliança. Deus estabeleceu com ele e ele foi, ele fez, né? Mas Paulo vai usar o exemplo de Abraão para dizer que Abraão não foi aceito por Deus por causa da circuncisão, mas por causa da fé que ele teve. E nós vamos terminar lendo esse texto, não vai dar tempo de eu falar tudo o que eu queria falar, mas Romanos 4, 8 a 12, vai trazer esse exemplo. Romanos 4, 8 a 12. Quem achar, pode ler. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor... É isso mesmo? É. Isso. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Muito obrigado. Interessante o final do versículo 9, quando ele vai dizer que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. A palavra imputada quer dizer colocada sobre. Então, foi pela fé que Abraão foi aceito por Deus, e não por ter cumprido o ato da lei, ou não por ter transformado. Agora, compreendam bem, quando a gente fala que a salvação não é pela lei, de forma nenhuma nós estamos desprezando a lei e os preceitos de Deus. As leis de Deus, elas são para serem obedecidas por nós. Mas elas não são, a obediência a essas leis não são a causa da nossa salvação. Elas são fruto da nossa fé. São obras do Espírito Santo em nossa vida. Mas a causa da nossa salvação é a graça de Deus, e nós nos apropriamos dessa graça por meio da fé em Cristo Jesus. Isso que é importante a gente ter esta compreensão. Porque quando a gente não tem esta compreensão, a gente passa a praticar atos vazios de fé, achando que aqueles atos, eles são justificadores da minha fé.
Ou seja, é porque eu sou bonzinho, é porque eu ajudo todo mundo, porque eu sou honesto, que eu serei justificado. E não é. Essas obras, que são fundamentais na vida de um cristão, elas são frutos da nossa fé em Cristo Jesus. Eu vou ficando por aqui hoje, porque não dá tempo para ficar dentro do horário. Se vocês tiverem alguma pergunta, dúvida ou contribuição com relação a esse assunto, podem fazer, podem ficar à vontade. Do contrário, a gente vai continuar na semana que vem explorando mais esse tema. Pastor, eu tenho uma dúvida. O senhor acabou de falar que Abraão foi circuncidado aos 99 anos, foi justamente quando ele recebeu essa aliança, né? E nem dava para ele ser circuncidado aos 8 dias, né? Não tinha como. Mas o que me chamou a atenção, que a gente leu hoje um texto de Josué, e ali fala que algumas pessoas lá do arraial, que eram das tribos lá, foram circuncidados depois de adultos, porque tiveram que ficar de molho. Só que Josué várias gerações depois de Abraão, né? O que isso significa? Isso significa que aquele povo judeu, o hebreu, como a gente quiser chamar, eles desobedeceram ao não circuncidar as crianças quando tinham 8 dias? Significa que eles eram o povo que estavam saindo da escravidão do Egito, e lá muitos deixaram de praticar, né, porque ficaram, a sua religiosidade, ela também não foi tão bem cultivada por estarem no meio de gente pagã, e significava também que existia no meio daquele povo muitos egípcios que também os acompanharam, ou seja, gentios, né? Então é possível que tivessem dos dois, tanto gentios como israelitas que, como a gente diria hoje, luteranos relaxados, que às vezes já têm os filhos grandes e ainda não batizaram. Obrigado. Mais alguém gostaria de contribuir, falar alguma coisa? Gente, eu gostaria de ter um feedback. O estudo de hoje, o estudo está sendo compreensivo para vocês ou está sendo muito enrolado? Porque vocês têm que me dar um feedback, se não estiver compreensível, eu tenho que mudar a minha estratégia. Eu achei ótimo, muito bom, eu compreendi, totalmente. Também, pastor, gostei bastante. É que esse começo do capítulo, como você falou, os 3 primeiros capítulos é muita lei, né? Mas é bom que fixe isso, que a gente saiba o que está estudando. Exatamente. E justamente para... Sim. E justamente para a gente entender que realmente a lei não nos salva, né? Perfeito. Muito perfeito isso aí, que a gente é salvo pela graça de Deus. A minha vida, a minha vivência é um fruto da minha fé, e não para que eu me salve através dela. Perfeitamente. Muito obrigado. Então, tá, sim, alguém ia falar. Eu ia dizer que eu também achei, pastor, bem interessante essa parte histórica aí, para a gente se situar, né? Uhum. Eu só não sei se agora, se vai ficar vendo capítulo a capítulo de Romanos, ou se vai fazer se nós vamos ficar até 2030 nesse livro. Não, eu vou fazer... A Márcia já está preocupada com o tempo. Está preocupada com o fim, né? Não, Márcia, eu vou pegar agora alguns temas importantes e principais que aparecem na epístola, e a gente vai trabalhar só alguns temas, porque senão, como diz você, a gente vai mesmo até a volta do juízo de Jesus, né? Que é algo... Até chegar a vacina. Até chegar a vacina. E eu tenho uma outra perguntinha. Ô, pastor, e cadê as alianças de hoje, de Deus com a gente? Cadê que não aparece mais essas alianças? Não faz mais essas alianças, pastor? O que está vendo? A nossa aliança, hoje, ela está feita em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus é a aliança perfeita, não há nenhuma outra, porque todas essas alianças que Deus fazia no Antigo Testamento, elas eram alianças que apontavam para a aliança. Linda. Isso eu perdi. A gente chama isso de típico e antítipo, né? Era um modelo menor, por isso sempre repetido, que apontava para um modelo maior e perfeito. Então, com a vinda de Cristo, cessa toda essa lei cerimonial.
Ah, certo, tinha perdido isso aí, veja só. Ah, entendi. Tá bom. Olha só, tem até a canção, Jesus é a aliança, É, não é? Jesus é a É. nossa aliança. Não há uma aliança que possa ser maior ou mais perfeita do que ele. quer dizer que foi a forma que Deus encontrou para se comunicar com o povo até a vinda de Jesus. Na realidade, se Ele a gente usava observar, ele usava dessas figuras de linguagem, assim, de coisas práticas para o povo. esse é o ponto, né? Na realidade, eu sempre falo assim, que o próprio batismo e a própria Santa Ceia não era necessário Deus usar para que nós pudéssemos ser parte do povo de Deus. Mas como nós somos pessoas muito visuais e que precisamos muito ver as coisas, né? Então Deus coloca sinais visíveis da sua graça. As alianças e os próprios sacramentos são sinais visíveis que Deus coloca para que nós nos sintamos mais seguros e palpáveis na nossa fé. Entendi. Obrigado. Imagina, mais alguém? Então é isso, eu quero animar vocês a ler o livro de Romanos. Se você ainda não começou a ler, ou leu pouco, vá lendo. E como eu sempre digo, de preferência que você tenha umas 2 ou 3 versões para dar uma comparada, um dicionário, mesmo lá na internet, digite o significado da palavra. Aí isso vai te ajudar bastante. Alguém gostaria de fazer a oração do final? Vamos lá, gente. Pastor, Orar é tão... Oi? posso orar? Obrigado, Joelma. Aproveita e coloca a dona Margaret. Não é essa Margaret que está aí, que está doente, tá? Alguns estão confundindo e perguntando, né? É a dona Margaret. Ela é paciente da Carla, né? Hoje ela não conseguiu entrar na sala, ela disse que vai assistir depois o estudo gravado. Saúde, né? Saúde, isso. Ela teve um AVC e está se recuperando. Ah, então tá bom. Muito bom o estudo. Bastante. Obrigado, Joelma. E um tema, assim, né? Eu pegar o capítulo e ter um tema. Claro, os capítulos têm tema, mas eu achei bem interessante que a gente focou, assim, no tema. Eu gostei, assim, às vezes tem um capítulo que eu procurando o tema durante o estudo, e ele já era isso aqui, achei bem bacana, assim. Talvez o próprio capítulo é bem, né, explícito, assim, do que vai falar. Uhum. Gente, pastor. Então tá, vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida de cada um de nós, pela vida dos nossos familiares. Muito obrigado porque o Senhor nos cuida, o Senhor nos guarda, nos protege. Pedimos que continue sobre nós, sua mão bondosa, seu olho. Nós queremos, em especial, pela saúde da dona Margaret, Senhor, esteja com ela, com as pessoas que estão cuidando dela, que ela possa se restabelecer, se for da tua vontade, que ela também possa ter o teu cuidado por meio das pessoas que cuidam dela, dos médicos, terapeutas, Senhor, que ela possa sentir o teu cuidado, né, ser cuidado dessas pessoas, e sempre renovar a sua esperança em ti e no seu amor. Nós agradecemos, Senhor, pela vinda de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, e assim nós podemos ter o conforto na nossa alma, de que nós sempre vamos estar seguros, nós temos a promessa da vida eterna, pelo sacrifício de Jesus, ó Pai, pois sabemos que temos muitos pecados, por isso nos estaria reservada a o Senhor, a graça nos mandou Jesus, para que nós, crentes em teu Filho, na obra redentora de Jesus, tivéssemos assim a salvação. Essa esperança, Senhor, traz alimento, conforto e alegria para a alma, nos traz paz. Por isso nós te somos e vamos te louvar dias aqui e um dia certamente, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Joelma. Nós também queremos desejar à família do Reginaldo o consolo da graça de Deus. Reginaldo
perdeu ontem um cunhado, né, que faleceu, e que Deus conforte a toda a família e dê também a esperança da ressurreição, da vida eterna e do reencontro no reino dos céus. Deus guarde a todos, fiquem todos bem, e nós nos encontramos aqui sempre que houver oportunidade. Então sejam sempre todos bem-vindos, se não antes, até na quarta-feira que vem. Mas lembrando aos que estão por aqui que nós teremos culto amanhã de noite e domingo de manhã, às 9 horas. Então, ligue, dê o seu nome e, quando puder, apareça na igreja sempre, tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem à vontade, quiserem bater um papo, quiserem jantar, quiserem fazer alguma coisa, fiquem todos à vontade. Vamos para